Bem, boa tarde a todos. Nessa coletiva eu gostaria de atualizar as informações, basicamente em relação à parte de busca, uma vez que as operações de mergulho, as ações de mergulho, hoje pela manhã foram interrompidas em função da instabilidade dos escombros da ponte, tanto da parte de Tocantins quanto do Maranhão, e estamos esperando o laudo do DENIT para a liberação. A informação que eu tenho até o momento, conversando com o diretor do DENIT, é que provavelmente amanhã de manhã teremos essa liberação para as ações de mergulho. É importante ressaltar que nós tivemos que parar as ações de mergulho, mas não paramos as buscas. Então, hoje, o drone da Marinha conseguiu chegar a uma profundidade de 43 metros no meio, entre a ponte ferroviária e a ponte rodoviária. Encontramos ali muito pedaço de vergalhão, ponta solta. Isso é muito perigoso para os mergulhadores. Então a gente conseguiu mapear uma área de risco. Também encontramos alguns destroços, algumas partes do caminhão de madeira, que nós temos assim chamando. E tivemos que regressar, uma vez que não tinha mais possibilidade de a gente avançar mais em relação à área de risco que eu estabeleci para a salvaguarda dos nossos operadores. Em relação à análise do DENIT, esse resultado sairia mais ou menos em que hora? Sairia hoje ou sairia amanhã? Não, a informação que eu recebi do presidente do DENIT, que esteve aqui de manhã na nossa entrevista de infraestrutura, né, o presidente diretor de infraestrutura, é que ele já, às 15h45, chegou o drone para instalar os sensores na ponte. Esses sensores já foram instalados. Está sendo feito, então, a medição, o monitoramento, e ele precisa de algum tempo para fazer o acompanhamento dessas medições, para saber se a ponte está se movimentando, ou seja, se ela está estável ou instável. E a intenção dele é amanhã de manhã, nas primeiras horas, dar o pronto da situação. Ou está estável ou está instável. No caso, essa análise não sai, os mergulhos continuam suspensos. Sim. Mesmo ele tendo uma área, um raio seguro, pode haver Não. uma definição. O que acontece? Caso um pedaço daquela ponte ela venha cair dentro d'água, o senhor vai ter um deslocamento de uma massa líquida muito grande. Então, como os senhores viram hoje, tem vários pedaços de vergalhão. Então, se um mergulhador estiver mergulhando naquele momento e cair como se fosse uma bomba, né, de profundidade dentro d'água, vai ter um deslocamento de uma massa líquida muito grande e vai jogar o mergulhador para um dos lados. Inclusive, pode jogar ele para cima dos escombros ou então para uma ponta desse ferro, ou até mesmo que está lá embaixo, que como está um encaixado no outro, não está estável. É muito perigoso o mergulho que os nossos mergulhadores do Corpo de Bombeiro e da Marinha estão fazendo, pode inclusive cair para cima desse mergulhador. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande para liberar as ações de mergulho. Comandante, qual a garantia que as autoridades dão para essas famílias e para todo o país também em relação a essa estrutura montada? De fato, nas próximas horas, essa estrutura ela vai dar o resultado, porque nós estamos tratando com a questão do tempo. É claro que existe toda uma complexidade, né? Gostaria que o senhor explicasse a respeito disso. Nós estamos lutando contra o tempo, mas também tem a dignidade humana dessas vítimas e das famílias, né? Qual é a garantia que essa estrutura, de fato, ela será suficiente para que essa resposta seja positiva? A garantia da estrutura da ponte ou do que a gente montou? Montada para fazer o resgate. Isso. Nós, desde o início, a Marinha ela trabalhou em duas vertentes, dois eixos, né? Primeiro eixo foi a prontidão da resposta mais rápida e a gente tentar fazer com o mergulho autônomo o reconhecimento e o resgate das vítimas que estavam dentro daquela profundidade estabelecida. Isso foi feito nas primeiras horas. Nós colocamos aqui uma equipe da Marinha que estava fazendo inspeção naval em Governador Eduardo Lobão, não é isso? Eduardo Lobão, que estava aqui em cima. Nós colocamos essa equipe. Edson Lobão, correção. Governador Edson Lobão, uma região, uma cidade aqui próxima.
nós imediatamente colocamos essa equipe aqui, fizemos a sondagem e fizemos a movimentação, a mobilização desses mergulhadores. Ao chegar aqui, junto com o Corpo de Bombeiros do Tocantins, do Maranhão e do Pará, nós realizamos essas operações e resgatamos os corpos que os senhores têm conhecimento. O que está acontecendo agora é coisa mais complexa, que está abaixo. No mesmo momento, nós mobilizamos a equipe da BACS, junto com as 12 toneladas de equipamento, e botamos um avião da FAB e também chegamos para fazer isso aqui. E estávamos prontos para realizar essa atividade, o que vai facilitar muito a nossa ação, a nossa busca dentro da água. Né? Nós vamos ter uma otimização muito grande disso. É importante lembrar a todos que cada mergulhador, ele fica 2, 3, 4 minutos lá embaixo. Então, o que nós temos até hoje são o somatório de 2, 3, 4 minutos de cada mergulhador que conseguiu chegar na profundidade. Nem todos conseguem chegar lá. Eles ficam limitados a 30. Alguns que têm um pouco mais de técnica, eles conseguem chegar um pouquinho mais baixo, como foi o caso que nós divulgamos o vídeo ontem, na profundidade de 36 metros. Para finalizar minha pergunta em relação ao senhor Vinhad, ao trabalho da Marinha, em relação aos corpos das vítimas de ontem, né? Há uma expectativa melhor em relação ao resgate desses 2 corpos que foram encontrados e pela complexidade não chegaram a ser retirados, já com essa retomada a partir de amanhã? Sim. O que o senhor pode falar em relação ao porquê que eles não foram até agora? Sim, existe uma carreta em cima dessa picape. Nós já conversamos aqui, temos um planejamento para tentar fazer a movimentação dessa carreta, e com o mergulho dependente nós vamos ter mais tempo para analisar a situação. Não só 1, 2, mas talvez uma dupla de mergulhadores pensando, comunicando com a gente. É bom lembrar que nós vamos ter um supervisor, o comandante da base de mergulhos vai estar aqui, podendo conversar com eles, dando a estrutura. Caso eles precisem de alguma ferramenta, também fica mais fácil de levar. Então a gente aumenta as chances de a gente ter êxito amanhã com o mergulho dependente que nós trouxemos. A gente sabe que nesse primeiro momento a prioridade é resgatar essas pessoas desaparecidas, esses corpos. Mas a preocupação também com os veículos, né, que estão lá, submersos. Há, nesse momento, um estudo que projeta de que forma, a forma correta e segura de retirada desses veículos? A preocupação do Centro de Coordenação de Operações de Busca e Resgate é com as vítimas. Nós estamos preocupados com os desaparecidos. Enquanto nós não conseguimos fechar esse quebra-cabeça, nós temos dentro da nossa sala de operações ali várias reuniões, já utilizamos um pouquinho da parte de inteligência, de imagem, buscamos algumas imagens que a própria imprensa fez, outras pessoas que conseguiram captar, e colocamos esses veículos em sequência. Já fizemos um estudo de como a situação está lá no leito do rio e comparamos com essas fotos. Então a gente tem trabalhado na busca dos desaparecidos. É essa a nossa preocupação. E estaremos fazendo isso até a gente encerrar essa fase.